Olá, nono ano. Bom dia a todos. Espero que todo mundo esteja bem, né? Se cuidando. Então vamos seguir aí com a nossa matéria, né? A gente está falando da Europa, boa parte aí no nosso capítulo inteiro, né? Bimestre inteiro, na realidade. E hoje chegamos aí, né? Ao capítulo Tensões e Conflitos, tá? Se tratando, né, do continente europeu, até mostrar aqui para vocês, a gente vai ver principalmente, né, conflitos relacionados ao meio ambiente, ao território, étnicos, né, entre os povos e conflitos e religiosos, tá? Nos anos mais recentes, e aí quem acompanha, né, jornais, as notícias principalmente, observou dois conflitos que chamaram bastante atenção, né? Primeiro, a questão da saída da Inglaterra, né, do Reino Unido, da União Europeia, que é até o primeiro assunto que a gente vai falar aí, né, o Brexit, tá? E também vimos, e que continua, né, essa questão conflituosa dos imigrantes chegando à Europa, né, um problema muito sério, onde infelizmente, né, esses imigrantes eles tentam chegar ao continente europeu de forma tá fugindo a palavra. Não é. O ilegal eu já até falei, mas é assim, com improviso, né, essa chegada, principalmente construindo embarcações improvisadas para atravessar o mar Mediterrâneo e que já vimos aí dezenas, né, centenas de casos que essa improvisação acabou, né, resultando, infelizmente, na morte desses imigrantes, né? A questão hoje, desses imigrantes que chegam à Europa é vista com bastante cuidado, né? A União Europeia hoje ela paga a Turquia e a Grécia para manter, né, campos de refugiados em seus domínios, para que não proporcionem, né, essa grande chegada desses imigrantes aos principais países do continente. E, na realidade, esses campos de refugiados têm se mostrado, né, instalações extremamente precárias e que vem gerando, né, tensões, dentro da Europa, tá? É claro que se a gente voltar no tempo, durante o século XX, tivemos uma série de conflitos que até hoje perduram, né? Boa parte deles não mais, por meio, né, de atos violentos, como eu vou falar aí com vocês, questão da Irlanda, País Basco, né? Onde a gente viu literalmente conflitos internos, né? Principalmente via ações terroristas. E fora, né, o terrorismo atual, o terrorismo global, terrorismo de espetáculo praticado pelos grupos extremistas, né, islâmicos, Al-Qaeda, né, ou o Estado Islâmico, em que é, 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 os atos, né, de terrorismo têm como objetivo claro chamar a atenção de todo mundo, então são em áreas de grande concentração populacional e contra, né, sempre em território das grandes potências ocidentais, tá? Então na 249 a gente tem aí no primeiro subtítulo tensões e conflitos no Reino Unido, né? O conflito mais recente, como eu já falei ali na introdução, gira em torno do Brexit, né? O Brexit é uma junção, né? Foi um apelido dado, para a saída do Reino Unido da União Europeia, né? O BR, né? Vem de Bretanha, da Grã-Bretanha, né? Em inglês, Britain. Não sei se eu estou falando certo, gente. E o exit, né? Saída, juntando as duas palavras, Brexit, né? A saída do Reino Unido, né, do bloco. Isso quer dizer que nós temos aí Inglaterra, Escócia, País de Gales,
Irlanda do Norte, né, se retirando do bloco. Esses países, né, reunidos formam o Reino Unido, que tem, né, a Inglaterra como o líder, né, e mais forte economia dentro desse grupo, tá? O pedido, né, ou o processo, né, de saída do Brexit, ele tem como uma mola ali propulsora dois acontecimentos, né, ou dois fatores, melhor dizendo. O primeiro foi lá em 2008 e 2000, entre 2008 e 2009, que nós tivemos uma crise econômica global, né? As grandes potências tiveram perdas econômicas seríssimas, né? Deixaram de apresentar crescimento econômico, houve aumento da inflação, desemprego, né? Aliado a essa crise econômica global, internamente, na verdade são três fatores, desculpa. Internamente, os países, né, da União Europeia, eles vêm apresentando um crescimento, né, do desemprego. Esse crescimento ele está relacionado à expansão, né, das multinacionais, as principais indústrias do continente têm se intensificado esse processo de expansão de suas filiais em países mais pobres, né? Então, consequentemente, você tem uma diminuição, né, de oferta de emprego dentro dessas potências, e além disso, as indústrias que permanecem são indústrias com alto grau de automação. Então, há uma substituição pela mão de obra humana, né, por equipamentos robóticos, né, ou maquinários. E pelo aumento do desemprego aliado, né, a um processo que você tem visto de aumento de imigrantes no, na Europa, e especificamente também na Inglaterra, a população inglesa começou a culpar a chegada desses imigrantes, né, seja aqueles de fora do continente ou aqueles que fazem parte do bloco, como a causa para o desemprego no país, né? E o outro fator que também tem destaque, né, nesse processo de saída é que, pelo alto grau de integração da União Europeia, né, que é uma união monetária e econômica, a, os políticos, né, principalmente da Inglaterra, viam a participação do país, né, no bloco como uma limitação da sua soberania, né? Eles estavam vinculados à economia, a algumas leis, né? Então, o aspecto político estava muito ligado às questões da União Europeia, tirando um pouco dessa soberania do país. Então, isso criou, na verdade, dentro do Reino Unido, duas vertentes, né? Uma a favor dessa saída, que acreditava nesses aspectos que eu falei com vocês, e uma outra totalmente contrária a essa saída, né? Reafirmando que a força do Reino Unido vinha nessa participação do bloco, né? Porque criava mecanismos de melhor barganha, né? De melhor negociação no comércio internacional. Só para vocês terem uma noção, a saída ocorreu agora, né? O processo de saída teve início em janeiro de 2020 e vai até dezembro. Isso quer dizer que, né, nesse meio tempo, começa a fazer as negociações de como vai se dar, por exemplo, contratos comerciais até 2019, ou melhor, até ser concretizada essa saída, ou desculpa, não, eu ia falar besteira. Até o 2015, todos os acordos comerciais feitos pela União Europeia com países ou blocos, a Inglaterra, né, o Reino Unido, estava envolvido, estava inserido. São acordos de longa duração, 10, 20 anos, alguns sem data pré-determinada, e que agora a Inglaterra não vai, o Reino Unido não vai poder mais fazer parte. Ou
compra, né, de alimentos, só para vocês terem uma noção, hoje, com essa saída, né, da Inglaterra, ou do Reino Unido, da União Europeia, um dos acordos comerciais que favorecia um país diretamente relacionado com o Brasil, né? Foi um acordo União Europeia-Brasil, para que a Inglaterra comprasse soja, né? Vai resultar numa perda de milhões de dólares, né? De centenas de milhões de dólares para o Brasil. Uh, Alguns milhares de empregos, né, podem ser perdidos, né? E a Inglaterra podendo duplicar o custo quase na compra desses mesmos produtos que antes, né, ela comprava aí por um valor 2 vezes mais barato. Há outras questões envolvidas, né? Então, por exemplo, dentro da União Europeia tem a livre circulação de pessoas. Dentro desse contexto de livre circulação de pessoas, você tem a questão do trabalhador, né? É muito comum você encontrar, né, sei lá, franceses trabalhando na Inglaterra ou ingleses trabalhando na Itália, Alemanha, França, né? Porque há essa livre circulação. Ele é visto como um trabalhador do país, né? Não tem a diferenciação. Você está na Itália, existe privilégio para os italianos e não existe para o alemão, para o francês ou qualquer outra nacionalidade que faz parte da União Europeia. Todos têm os mesmos direitos, né? Então você vai ter que, a partir de janeiro de 2021, ter uma solução para esse cara, que agora ele vai se tornar um trabalhador estrangeiro. Ele vai ter que se legalizar ou o país vai ser obrigado a mandar embora, porque não vai ter como regularizar, ou ele vai querer abrir essa vaga para o britânico, né? Então, assim, é uma questão que envolve diversos fatores, tanto que vocês percebam, o pedido vem de 2015 e o processo, né, de conclusão para a saída do bloco, ele só se resolveu em fevereiro, janeiro, fevereiro de 2020. Levou 5 anos, né? E mesmo assim a Inglaterra não cumpriu, o Reino Unido não cumpriu com todos os pontos que seria obrigado, né? Se tivesse cumprido, não teria tantos problemas com relação a esses acordos que eu falei. Como não cumpriu, todos os acordos serão cancelados, né? A própria Inglaterra vai ter que colocar em prática novamente leis que foram extintas e substituídas por leis da União Europeia, né, para dentro da sua Constituição. Enfim, é um processo muito complicado, muito demorado. E esse pedido, né, de saída, ele veio através, né, ou veio baseado a partir de um referendo, que é uma consulta popular, né, que ocorreu em 2016, para que a população de todo o Reino Unido, então Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, decidisse se queria permanência no Brexit ou a saída, ou se queria permanência na União Europeia ou a saída da União Europeia. Como não era obrigatório, quem foi até a votação foram os principais interessados, né, que era uma massa insatisfeita com a questão do desemprego. O desemprego, né, no Reino Unido, ele tem impactado, né, principalmente trabalhadores da indústria, tá, com uma qualificação, né, relativamente limitada, e uma população acima, né, dos 35 anos. Então, essa população é que foi votar no referendo. E, com um pouco mais de 51%, eles alcançaram a tão desejada saída, né, do bloco. A partir daí, o movimento anti-saída se intensificou, né, buscando manifestação para que não houvesse realmente o Brexit. Então você teve a população mais jovem da Inglaterra contrária a essa saída e a maior parte da população, principalmente da Irlanda do Norte e da Escócia,
País de Gales também manteve, né, a população geral manteve o interesse em sair. Em certo momento, essa saída, né, foi vista como o possível início, né, de um conflito entre os países que formam o Reino Unido, né, mas em 31 de janeiro de 2020, o atual premier britânico conseguiu, né, a saída, enfim, do Reino Unido do bloco. Durante agora todo o ano de 2020, a Inglaterra tem a obrigação de se preparar para que a partir de 2021, né, inicie aí uma caminhada fora do bloco econômico europeu. Tá ok? Seguindo na 250, a gente tem a Escócia, né, um dos países que fazem parte do Reino Unido, mas que a maior parte da população foi contrária à saída, né, do Reino Unido da União Europeia. A Escócia, né, antes da gente falar da saída, enfim, ou do conflito, a Escócia ela foi um país independente de 843 até 1707. A partir dali, ela foi incorporada ao Reino Unido, mas sempre manteve, né, o seu próprio parlamento, tá? A, a relação sempre foi ou sempre apresentou conflitos, né? A Escócia sempre indicando que o governo central inglês não observava, né, ou não dava ouvidos às necessidades do povo escocês, né? Então se criou sempre existia, né, na realidade, uma dependência da Escócia em relação à Inglaterra, porque desde a sua entrada no Reino Unido, né, o país ele cresceu economicamente, mas do ponto de vista político, ele não tinha os seus interesses atendidos pela Inglaterra. Então criava esse sentimento contraditório na população, né, escocesa, tanto que o último referendo, né, de 2014 para a saída da Escócia do Reino Unido foi a maioria quis que permanecesse, muito também por essa questão econômica que eles viam. Ó, se a gente se tornar independente do Reino Unido, a gente, ao mesmo tempo que nos tornamos independentes do Reino Unido, seremos obrigados a sair da União Europeia, passar por todo o processo de entrada novamente, que é um processo que dura anos, impactando diretamente na economia do país, né? Então, os escoceses priorizaram o aspecto econômico ao interesse político, né? Ao interesse nacional, que é de se tornar uma nação independente do Reino Unido, porque acreditavam, né, que a Inglaterra ou o Reino Unido permaneceria no bloco e isso continuaria, né, ajudando ao crescimento econômico da região. Tá ok? Hoje vem se discutindo, né, um novo referendo, e aí as tensões ela tem aumentado nesse sentido, não só na Escócia, como também na Irlanda do Norte, né? Um sentimento popular, um referendo de independência desses países. A questão só não está mais intensa em relação a isso, porque tivemos aí, né, desde a saída do Reino Unido, né, desde 31 de janeiro de 2020 para cá, a questão da pandemia. Então, isso acabou esfriando, né? Mas assim que todo esse processo da pandemia passar, vai voltar a discussão essa questão, né? Tanto de um referendo de independência por parte da Escócia quanto da Irlanda do Norte. E aí poderemos ter aí um conflito bastante sério, é, é, seja do ponto, se Deus quiser, né, do ponto de vista diplomático, né? Diversas negociações vão passar por aí, porque em relação à Escócia não, mas em relação à Irlanda do Norte, a Inglaterra tem ali nessa região a maior parte da sua indústria de alta tecnologia. Né? Um principal parque tecnológico do Reino Unido está instalado na Irlanda do Norte e não vai querer perder,
né, esse parque tecnológico e a sua mão de obra, né, claro, também a questão territorial, né, tão fácil assim, beleza? Seguindo aí, depois da questão escocesa, tem a questão das Irlandas, né? A Irlanda ela é dividida. A gente tem a República da Irlanda, que fica no sul da ilha, e a Irlanda do Norte, né, que é o Ulster, que é uma região, né, que faz parte do Reino Unido, né, controlada ali pelos. É que nem a Escócia, tem o seu parlamento, mas o controle são dos ingleses. Tá? Durante o século XX, a gente teve conflitos armados na região. Isso porque, além da questão de dominação, né, de uma parte da ilha pelos ingleses, você teve também uma questão religiosa envolvida nesse conflito. Ingleses, né, protestantes e os irlandeses, né, do sul, principalmente, católicos. Né? Então, a disputa, além de uma questão nacional, passava também por uma questão religiosa. Né? Criou ali gerações de irlandeses que ou odiavam, né, se fosse do norte, odiavam os católicos e do sul odiavam os protestantes. Os protestantes seriam os evangélicos, né, só para facilitar o entendimento. Então, Inglaterra, né, dominante, a República da Irlanda, um país menor, mais pobre, né, que o próprio Reino Unido, se utilizava de táticas terroristas, né, por meio do IRA, o Exército Republicano Irlandês. Essas ações terroristas do IRA dentro da Irlanda do Norte, primeiro contra políticos, né, seja da Irlanda do Norte ou ingleses, né, e depois também contra a população da Irlanda do Norte, esses ataques terroristas. Culminava com respostas também violentas do exército inglês. Né? Então, todas essas ações cessaram no início dos anos 90 e no final dos anos 90. Anos 90, início dos anos 2000, o IRA entregou as armas, né? E partiu, né, para uma briga política. Né? Então, hoje, a, a Irlanda vive um conflito entre, né, deixou de lado esse conflito armado, né, o IRA foi extinto, mas ainda o sentimento de reunificação da Irlanda, ele permanece. E aí temos de um lado os unionistas, apesar do nome, né, relegar a União, ele está relacionado à união da Irlanda do Norte com o Reino Unido. Não, são pessoas que são a favor da manutenção da Irlanda do Norte dentro do Reino Unido, e os nacionalistas, né, que tem, claro, a República da Irlanda como o maior incentivador, mas dentro da própria Irlanda do Norte, alguns protestantes já vêm também é, 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 criando aí esse sentimento por uma separação, né, da Irlanda do Norte do Reino Unido. Por quê? Se veem prejudicados com a saída do Reino Unido da União Europeia. Eles percebem que terão grandes perdas econômicas com essa saída. E com a sua independência, eles poderiam ter uma abertura, né, para o retorno ao bloco, até com uma facilidade maior. Tá? Seguindo, na 251, a gente tem os conflitos, né, que ocorrem na Espanha. Né? Os conflitos da Espanha são conflitos separatistas étnicos. Tá? Então, são povos, né, que buscam a sua independência da Espanha. Tá? Nós temos em destaque aqui duas regiões importantes. A primeira aí, a Catalunha, né? Na Catalunha, então, fica o povo catalão, né? A etnia catalã. Ah, os garotos, né? Ou meninas que gostem de futebol, ou quem não goste, mas já deve ter ouvido falar, né, no time Barcelona. Barcelona ele fica na Catalunha, né?
Então, o que seria esse povo catalão? É um povo que tem a sua língua, seus costumes, né, sua cultura, histórias, mas que vive, né, dentro ali do território que a gente conhece como Espanha. É um povo que durante o século XX, quando a Espanha, né, teve a ditadura de Franco, foi perseguido, foram presos, assassinados, né, foram impedidos de comemorar datas, né, do povo catalão, datas festivas do povo catalão, eram proibidos de falar o idioma catalão, ele é diferente do espanhol, né? Ah, e que até hoje, né, busca sua independência. Em 2017, o povo catalão votou, né, fez um referendo para a independência, né, 90% de dos votantes foram a favor da saída da Catalunha da Espanha, né, uma independência. Isso representou 40% de todo o eleitorado catalão, né? O governo central espanhol não aceitou, porque foi feito de forma unilateral, né, para que houvesse esse referendo. O parlamento espanhol, né, na capital, deveria votar sim ou não se poderia ter esse referendo pela independência da Catalunha, e aí sim o parlamento catalão votar, né, ou colocar em prática esse referendo. Tá? Como não foi reconhecida essa independência unilateral da Catalunha, né, o governo espanhol acabou retirando do poder uma série de líderes, né, catalães, que acabaram, né, além de ter perdido seus cargos, foram julgados, né, e presos e julgados, tá? A relação da Catalunha com o governo espanhol, né, a reação em si, sempre foi mais num aspecto político, né? Diferentemente do que a gente vai ver agora, que é o povo basco, que sempre buscou. Então, como eu falei, né, diferentemente da Catalunha, o País Basco, tá? A região que fica norte, tá, da Espanha e sul da França, uh, concentrando, né, essa etnia basca, e que pelo lado francês, os bascos sempre tiveram uma relação muito amistosa, né, com os franceses. Não vemos esse sentimento separatista por parte, né, dos bascos que vivem na França. Agora, a situação do lado espanhol é totalmente diferente, porque assim como a população, né, a nação catalã, os bascos também foram perseguidos pela ditadura de Franco, né? Só que, diferentemente da Catalunha, a, a população do País Basco ela foi para a luta armada, né? Criando, então, um grupo terrorista chamado ETA, né? Pátria Basca Livre, né? Assim como a Catalunha, o basco tem sua própria língua, cultura, costumes, né? Tudo isso está relacionado, tá bom? E que a partir de 1959, o ETA iniciou um processo de luta armada contra o governo espanhol, né? As ações terroristas desse grupo, principalmente, né, ficaram concentradas contra o governo espanhol na capital, né? E uma das últimas ações do ETA acabou sendo no metrô, né, de Madrid, resultando aí no número elevado de vítimas, tá? Foi uma ação no início dos anos 2000 e que a partir de 2011 o grupo indicou, né, que abandonaria essa luta armada, tá? A relação do ETA com o governo espanhol sempre foi de intenso conflito, né? E um dos pontos, né, que levou, vale a pena a gente salientar, o fim da luta armada foi um episódio
né, em 2010, em que alguns integrantes do grupo, né, que estavam se escondendo na parte francesa do País Basco, né, do território basco, acabaram matando 2 policiais franceses, né? Isso gerou um impacto muito forte na imprensa internacional, né? Criando uma pressão ao fim da luta armada. Até porque já tínhamos visto, né, o IRA no início dos anos 2000 largando a luta armada. Então as pressões para o fim dessas ações terroristas por parte do ETA se intensificaram muito a partir dos anos 2000, tá? É... Deixa eu lembrar mais uma coisa. Não, é. Então, desde então, né, a população basca, né, não tivemos mais ações, né, terroristas por parte do grupo e vem tentando ampliar a sua participação, né, no ambiente político espanhol, visando, né, claro, seus interesses, que é a independência. Apesar de falarmos, né, País Basco, o território que fica esse povo continua sendo dominado no norte da Espanha pela Espanha, né? Continua sendo território espanhol, e no sul da França continua sendo território francês, tá? Uma outra etnia, né? Uma outra nação dentro da Espanha que, apesar, né, de nunca ter declarado, né, independência ou mesmo buscado armas, né, para buscar essa independência da Espanha, são os galegos, né, a região da Galícia. É uma região que fica no noroeste da Espanha, junto ali de Portugal, tem laços culturais muito próximos com os portugueses, tá? E numa possível independência da Catalunha, essa região pode buscar a independência, né? E o mais engraçado, né? No caso do catalão, né? Do basco, eles querem se tornar independentes para formar um novo país. No caso da Galícia, não, né? Os galegos, possivelmente, com se buscarem essa independência, eles podem sim buscar uma união a Portugal, né? Serem anexados a Portugal, até porque boa parte daqueles que defendem a independência da Galícia em relação à Espanha tem um sentimento de se reunirem, né? Estarem dentro ou fazerem parte do território português. Beleza? Para não ficar muito extenso, que já ficou, né, a gente para aqui esse capítulo das tensões e conflitos. Vou passar aí um questionário para vocês, tá ok, galera? Qualquer dúvida, só me chamar aqui no Classroom, tá ok? Um abraço aí a todos. Amanhã, ó, ô maluco, na aula eu vou enviar para vocês um arquivo de PowerPoint, são os slides sobre essa questão dos conflitos na Europa. Tanto vai servir para essa primeira parte que a gente viu hoje, quanto para a segunda parte que veremos na semana que vem. Beleza? Vai até ajudar vocês também a responder o questionário que eu vou passar, né? Até vocês perceberam, a maior parte das coisas faladas aqui na aula não estavam inseridas ali no capítulo, né? Então eu vou dar esse complemento, eu vou disponibilizar esse complemento para vocês, até porque prova, né? E até mesmo o exercício que eu vou passar vai estar baseado em tudo aquilo que eu falei aqui hoje na videoaula, beleza? Um abraço aí a todos, qualquer coisa, só me chamar lá no Classroom. Valeu!